autenticou, ok. Observe que dentro da minha pasta de trabalho ele criou uma pasta chamada projeto. Então eu posso simplesmente pegar meus arquivos, jogar para dentro, tá? Mas ainda não está validado. Por quê? Porque eu coloquei as pastas, mais uma pasta e mais um arquivo, só que eu não comitei. Então vou clicar com o botão direito e vou clicar em SVN Commit. Ao fazer isso, ele vai abrir uma tela me perguntando o que eu quero fazer. Então eu quero pegar todos esses meus diretórios, todos esses meus arquivos, tá? E quero colocar no meu repositório. Então vou colocar aqui, início do projeto. Clicar em OK. Ele vai pedir usuário e senha. Vou botar aqui outro usuário, tá? Vou chamar aqui o Caio Gabriel, foi responsável por isso. Clicar em OK. Certo? Feito isso, minha pasta com meu arquivo classe e trabalho então devidamente marcado com o íconezinho do Tortoise. Tá? Isso quer dizer que não sofreu, foi upado, mas não sofreu nenhuma alteração ainda. Segunda parte, o que vai ser feito agora? Eu quero pegar esse meu arquivo de trabalho e vou editar ele. Então eu vou dar 2 cliques em trabalho. Arquivo tipo texto está vazio, eu ele vazio. E eu vou colocar aqui primeiro teste de edição de arquivo. Salvei, fechei. Observe que ao salvar, ao editar o arquivo, ele já sinaliza com exclamação em vermelho, dizendo que esse arquivo sofreu alteração. Se ele sofreu alteração, eu preciso atualizar isso. Então, para atualizar, eu clico com o botão direito novamente e clico em Commit. Ele vai me perguntar a mensagem. Eu vou dizer que é edição no primeiro arquivo na linha 1. Clicar em OK. É muito importante você sempre deixar a mensagem do que foi feito nesse arquivo, para que as outras pessoas tenham noção do procedimento, do passo a passo da edição de cada arquivo. Então, ao editar a linha, colocar direitinho, é bom sempre explanar bem detalhadamente o que foi feito, porque isso facilita a vida da outra pessoa que for baixar esse repositório e utilizar. Clique em OK, ele vai pedir usuário e senha. Eu vou dizer aqui que quem fez essa edição foi o Edson Oliveira. Clique em OK. Então, na versão 2, observe que agora o trabalho ficou verde, dizendo que o arquivo já foi comitado. Bom, vamos aqui na nossa pasta classe e vamos mexer um pouquinho aqui com algumas classes PHP. Por exemplo, vamos renomear, tá? Um arquivo. Então, é muito simples, tá? Clica aqui F2. Eu vou pegar esse arquivo conecta, que seria um arquivo de conexão mesmo. Tá? Vamos abrir aqui para a gente ver que tem dados, tem informação. Vou abrir no bloco de notas para ser um pouco mais rápido. Tá? Então, realmente é um arquivo de conexão, tá? De PHP mesmo. Passa aqui algumas informações como localhost, a senha do localhost, o usuário, a senha vazia, o nome da base de dados, tá? Bem simples mesmo. E eu vou editar esse arquivo. Vamos editar, vamos colocar aqui conecta 2. Perdão. Já sofreu alteração na pasta, tá vendo, gente? A pasta está com exclamação. E se eu vir aqui e der um commit, o arquivo conecta vai se chamar conecta 2. Então ele diz que teve alteração, tá? Então, marco aqui, digo
alteração do nome do arquivo e no nome do arquivo, e clique em OK. Vai pedir usuário e senha. Essa alteração foi feita pelo Roberto Porto. Então, usuário e senha, clique em OK. A alteração de versão 3 feita com sucesso, ficou verde, o conectador já está sinalizado. Então a gente fez aqui uma alteração dentro da classe. Vamos fazer o seguinte, vamos excluir agora esses 3 arquivos. Vamos excluir, tá? Observe que classe ainda está sem nenhuma marcação, mas se eu chegar na minha pasta de projeto, clicar com o botão direito e pedir para comitar, aparece aqui os arquivos que foram excluídos. Então eu marco os arquivos aqui e digo exemplo de exclusão de arquivo. Clique em OK. Observe que sempre eu estou botando as mensagens, sempre estou mencionando o que foi feito. Ele vai pedir usuário e senha, e o usuário é o Tomás Henrique. E a senha é o Observe que propositalmente eu já deixei o nome Tomás Henrique errado, para ele criticar. Então, quando eu clicar em OK, ele criticou, ele não permitiu. Então vou escrever Tomás Henrique certinho, tá? E ele autorizou a minha atualização. Então aqui dentro não tem mais o arquivo, e aqui a classe só tem o arquivo conecta 2. O trabalho tem os arquivos, tem a linha dele já editada. E agora vamos à exibição do log. Então, clica de trabalho, botão direito, Tortoise SVN, show log. Ele vai pedir o usuário, vou passar o usuário e senha para acessar o log, clicar em OK, e aqui a gente tem tudo o que foi feito. Caio Gabriel fez a criação do arquivo, adicionou os arquivos dentro do repositório. Edson editou o arquivo, trabalho, colocando edição no primeiro arquivo na linha 1. Depois o Roberto, ele deletou e ele renomeou o arquivo, né? E o Tomás excluiu mais 3 arquivos. Então, esse é o procedimento que você consegue ver nos logs que foi feito. E é isso. Ele é uma ferramenta muito poderosa que ajuda muito aí no dia a dia dos programadores, desenvolvimento de projeto, fazer o controle de versão, e não precisa os programadores estarem juntos para desenvolver. Basta ele ter essa ferramenta, ter a URL, o endereço lá do projeto para botar dentro do SVN, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, bem simples. Por exemplo, eu quero baixar tudo que está dentro do meu projeto dentro de uma pasta que não seja mais a pasta trabalho. Então, aqui no disco C mesmo, bagunçado aqui o computador, criar uma pasta aqui chamada amostra. Aqui em amostra eu posso fazer o seguinte: clicar com o botão direito, isso em qualquer computador ligado à internet. É só eu ter a URL. Clicar em checkout, SVN checkout, passar o endereço, ele está dizendo que vai ser dentro de amostra, tá? Cliquei em OK, usuário e senha, e ele já trouxe para aqui. Tá? Isso aí com qualquer computador com internet você consegue fazer, e o Tortoise instalado, tá? Então lembrar sempre de instalar o Tortoise. O virtual SVN é justamente só para criar os usuários e os grupos que vão fazer a edição dentro do repositório. Tá joia, pessoal? É isso aí, valeu e até a próxima.